A última coisa que o tenente Jake Havoc Harper se lembrou antes de tudo dar errado foi pousar no leste da Síria. Era para ser uma captura rotineira de um operativo valioso da Força Quds iraniana em reunião com milícias rebeldes. Entrar, sair e largar um Joint Direct Attack Munition no local por precaução. Mas no segundo em que suas botas tocaram o chão, tudo deu errado. O cegante flash de luz, um redemoinho no céu, uma sensação vibrante que percorreu seu corpo, depois nada. Quando Harper acordou, sua equipe de Navy SEALs, veículos de patrulha no deserto, armas e equipamentos estavam intactos. Mas o MH-47 Chinook e as comunicações controlador aéreo tático conjunto deles sumiram. O sistema de posicionamento global deles mostrava apenas uma tela em branco, como se o esquadrão tivesse sido apagado da face da Terra. Então, Harper ouviu um som inesquecível. Marchando, milhares de botas, movendo-se em sincronia, gritando em latim. Chefe, o primeiro sargento Ryan Boomer Watts, especialista em explosivos de Harper, sussurrou no microfone de garganta apontando para a crista. Harper seguiu seu olhar. Seu coração parou. Uma legião romana vermelha, resplandecente e muito, muito real. Naquele instante, Harper tinha certeza. O que estava prestes a acontecer desafiaria a história. Um pelotão de SEALs da Marinha dos Estados Unidos da América altamente treinado poderia superar e dominar uma legião romana inteira? Ou o puro número e a disciplina de campo de batalha seriam demais? No Infographics Show de hoje, confronto final, SEALs da Marinha versus Legião Romana, quem venceria? Um amplo vale seco separava os SEALs da Legião Romana, com suas bandeiras carmesim ao vento. Certamente, seus batedores já haviam relatado um grupo peculiar de estrangeiros no topo da cordilheira distante. Os soldados de Harper congelaram, o treinamento disciplinado superado pela incredulidade. A equipe CIA, Air and Land Set, Esquadrão Alpha, composta por alguns dos operadores especiais mais mortais do planeta, não estava preparada para o que enfrentariam. Seu equipamento de missão original foi projetado para uma rápida incursão cirúrgica na Síria, não uma guerra total contra um antigo império. Eles estavam armados com carabinas M4A1 suprimidas, metralhadoras leves, Mi-K-40 e 8 para supressão, um rifle de atirador Barrett M80 e 2 para tiro de longo alcance, pistolas, M9 granadas de fragmentação e C4 suficiente para destruir um quarteirão. Eles estavam equipados para movimento rápido, combate em espaços confinados e guerra assimétrica, não uma batalha campal contra um exército antigo. No entanto, lá estavam eles, encarando um exército de milhares. Capacetes com cristas vermelhas balançando e brilhando ao sol, e escudos de ferro em formações disciplinadas de testudo, dardos prontos, pontas refletindo a luz matinal. Não havia comunicações, suporte de drones ou força de reação rápida de prontidão. Não havia esperança de resgate. Os SEALs estavam sozinhos, abandonados em um lugar impossível diante de um inimigo impossível. Mas se havia guerreiros do mundo moderno adequados para essa luta, eram eles. Os SEALs não eram meros assassinos. Eram adaptadores, sobreviventes e solucionadores de problemas. Lutaram para escapar de emboscadas no Hindu Kush. Sobreviveram a pesadelos em fortalezas rebeldes em Mogadíscio e caçaram terroristas nos túneis de cartéis colombianos. Eles operaram em ambientes onde as regras de engajamento mudavam a cada segundo, onde a única lei era a violência e a vitória. Tudo bem, pensou Harper. Se Roma queria a briga, acabara de achar. Os instintos de sobrevivência agiram rapidamente. Harper e seus homens se jogaram na posição de tiro deitada, usando o terreno como cobertura e altura, sem dizer uma palavra. A mais de 1 quilômetro de distância, eles ganharam tempo para avaliar, planejar e se preparar. Se os romanos se apressassem, seriam abatidos antes de chegar ao morro. Se esperassem, os SEALs poderiam montar uma zona de morte, talvez uma emboscada. Smith, o atirador, reposicionou-se, a espingarda Barrett cavando na terra ao mirar, respirando lenta e controladamente. Isso é um treinamento, certo? Sua voz, seca e com humor negro, continha um toque de esperança. Como se a equipe de comando pudesse subitamente cancelar tudo, como num exercício de realidade virtual imersivo e insano, criado pela Agência de Projetos de Pesquisa Avançada de Defesa. Harper não respondeu. Apenas escaneou os milhares de guerreiros com escudos, os olhos fixos na pequena força no topo do morro. Isso não era um treino. Era a história, e o CA Air and Land Team 7 estava bem no meio. Harper acenou para o exército que se aproximava.
Você já viu uma reconstituição histórica com romanos de verdade, disse ele, incrédulo com suas próprias palavras. Até as focas admitiram que a legião romana era uma máquina maravilhosa, precisa, disciplinada e assustadoramente massiva. Do cume, os homens de Harper tinham uma vantagem perfeita para testemunhar toda a escala esmagadora. Mais de 5.000 homens avançaram em formação rígida, suas cristas vermelhas balançando em uníssono. Os estandartes de águia dourada brilhavam ao sol e cada escudo de escutum estava trancado com um homem ao seu lado, criando uma parede imponente e inquebrável. As primeiras fileiras marcharam com gládides embainhados, espadas curtas para o abate em curta distância. Enquanto isso, as fileiras de trás empunhavam pila, mortais lanças de arremesso que fariam de qualquer carga um campo de matança. As cristas vermelhas dos centuriões balançavam entre as fileiras, com ordens em latim cortante, garantindo coordenação impecável. Não havia hesitação, nenhuma quebra de formação, apenas um avanço calculado e implacável. No centro da força cavalgava Marcus Licínios Crassus, o homem mais rico de Roma. Vestido com o aço reluzente de um general romano, seu capacete emplumado brilhava à luz da manhã, enquanto observava o campo de batalha a cavalo. Gaius Cassius Longinus, o segundo no comando, cavalgava ao seu lado, analisando a postura e posição estranhas do selo, com o olhar frio e calculista de um estrategista veterano. Harper leu a história, não eram amadores. Uma legião romana era uma máquina de guerra aperfeiçoada por séculos de conquista, muito além de um simples exército. Cada legionário, endurecido por treinamento brutal, era capaz de marchar 20 milhas com armadura completa, construir fortificações em horas e matar em combate, corpo a corpo, sem hesitar. Não eram uma ralé indisciplinada, mas sim guerreiros altamente treinados. Suas táticas foram testadas contra os impérios mais poderosos da época: Grécia, Cartago, Gália. E agora, seu avanço disciplinado e inflexível estava direcionado para a equipe Sea, Air and Land, um pequeno grupo de guerreiros de preto que desafiavam sozinhos a máquina de guerra romana. Eles nunca tinham visto rifles, presenciado carruagens de 4 rodas em velocidades impossíveis ou ouvido o estampido de tiros automáticos. Mas eles já haviam derrotado inimigos antes e fariam novamente. Um momento de calma impossível pairou sobre o campo de batalha. O vento trazia apenas o farfalhar longínquo de bandeiras e o delicado tilintar de ferro contra ferro. Enquanto 5.000 homens se moviam, Harper podia ouvir seu próprio coração bater. Ele ouvia as respirações lentas e medidas de seus homens, deitados no topo do morro, armas apontadas, dedos sobre os gatilhos, sob o peso do momento. Então, da massa de vermelho e aço abaixo, a voz de Crasso trovejou através da planície. Era o comando para avançar. A legião romana avançou, uma parede de escudos e corpos, uma maré imparável de carne e aço. Os passos deles retumbavam como um trovão distante, seus gritos de guerra em um coro gutural. Isso era o que eles haviam feito centenas de vezes: avançar, matar, conquistar. Eles marcharam pelo mundo conhecido, derrotando inimigos desta maneira. Uma força menor se agarrando a uma colina patética, acreditando tolamente que o terreno os salvaria. Nunca salvou. Harper viu o que precisava ver. Smith, dispare um tiro de aviso, ele bradou, sua voz seca rachando com ansiedade. O calibre 50 de Smith trovejou, transformando a cabeça de um centurião em uma névoa vermelha. A legião avançando ignorou a perda isolada, exceto por alguns homens ao redor completamente atônitos. Para os milhares atrás dele era só mais uma baixa de guerra. Harper gritou fogo e os Mark 48 dispararam, desatando o inferno. As armas automáticas do esquadrão rugiram, cuspindo chumbo. Subitamente os romanos morriam às dúzias. Uma dúzia se transformou em 50 e então em 100. As fileiras da frente desabaram em uma cascata macabra. Os corpos caíam para trás, seus escudos partidos como madeira podre. Cota de malha e couro não protegiam contra o fogo implacável do selo. Os romanos gritavam, cambaleavam e tropeçavam em cadáveres, sendo pisoteados por seus irmãos que avançavam. Quando os escaramuçadores romanos se aproximaram, os 1004S se juntaram ao coro, perfurando músculo e armadura. Um jovem signatário, carregando o estandarte sagrado da águia de sua unidade, levou 2 tiros no peito e desmoronou como uma marionete quebrada.
Outro oficial foi baleado na perna, gritando e caindo antes de ser atropelado por uma debandada. Pela primeira vez na história, os romanos enfrentavam um inimigo capaz de matá-los além do alcance da visão, o que os aterrorizava. Alguns tropeçaram, olhos arregalados para seus deuses, imaginando se o próprio Júpiter descera sobre a crista, punindo-os com trovões e relâmpagos. Mas disciplina era disciplina e Roma não se quebrou. Em vez disso, eles continuaram avançando. Os barris ficaram em brasa, o cheiro acre de óleo queimado e cordite enchendo as narinas do selo. Vapor e fumaça sibilavam das câmaras superiores, cápsulas gastas caindo na encosta como chuva de latão. As armas do departamento de polícia veicular dilaceraram as fileiras de homens, destroçando corpos, transformando a encosta em uma massa vermelha de carne. E ainda assim, mesmo com a colina se tornando um cemitério, os romanos continuavam vindo. Escudos trancados, pés avançando, eles alcançaram um esporão rochoso no meio da inclinação. Corpos rolavam para trás, membros se debatendo, os romanos arranhavam, tropeçavam e escalavam o monte crescente de mortos. Então, quase sem aviso, toda a linha de frente sumiu. O campo atrás deles era um deserto, com gemidos e gritos angustiados preenchendo o ar. Membros tremiam e cadáveres se contorciam na sujeira, dedos agarrando feridas incuráveis. Os homens de Harper diminuíram o fogo, esperando para ver se os romanos recuavam. A fumaça das armas subia, enrolando-se à luz da manhã. Por um longo momento tenso, nada se moveu. Os selos ofegavam, enxugando o suor das testas, buscando sinais de recuo até que ouviram. O tilintar, o ranger do ferro, o som dos escudos se encaixando. A regra dos 40% é um mantra que todo selo vive. Quando seu corpo e mente imploram por descanso, na verdade você só gastou 40% de sua capacidade. Os SEALs são treinados para superar dor, medo e exaustão, ultrapassando limites e lutando muito além do que um homem comum aguentaria. Enquanto Harper observava a nova corte romana avançar, escudos trancados, espadas desembainhadas, inabaláveis diante da morte certa, ele percebeu algo assustador. Os romanos também seguiam esse lema. Esses homens acabaram de assistir ao inferno se desdobrar. Eles testemunharam a queda de seus irmãos e a destruição de sua linha de frente por armas incompreensíveis, mas não hesitaram. Eles não se quebraram. A legião era só uma força de combate. Era um organismo, uma máquina feita para aguentar além dos limites do sofrimento humano. Harper suspirou lentamente, concordando consigo mesmo ao colocar um novo carregador em seu M4. Seus homens fizeram o mesmo, rolando os ombros, flexionando os dedos, preparando-se para a segunda rodada. Os SEALs nunca haviam enfrentado um inimigo como este, e isso tornava essa a melhor luta de suas vidas. Com isso, a legião retomou sua lenta e inevitável marcha até o topo da colina. Harper gritou para recuarem para as ruínas. Os SEALs se amontoam nos DPVs, atiradores disparando das barras de rolagem, levantando poeira ao deslizarem pelo campo de batalha. Javalis romanos pila choviam, batendo na terra onde os selos uma vez estiveram e deslizando pela sujeira. Eles haviam escapado no último segundo. Os lançadores de granadas M200 e 3 de Harper explodiram, atirando explosivos potentes contra as tropas romanas que chegavam ao topo da colina. Corpos voaram feito bonecos, escudos se espalharam. O ar se encheu com os gritos dos homens que nunca tinham visto, nem mesmo imaginado a guerra moderna. Eles continuavam vindo. Esses caras não desistem, murmurou o socorrista Doc Mitchell, recarregando sua pistola M9. Eles desconhecem o significado de desistir, respondeu Harper sombrio. Os DPVs rasgaram por um posto avançado abandonado, uma velha estrada empoeirada, um antigo forte parta. Os SEALs tiveram sorte de ter seus veículos de alta velocidade. Sem eles, teriam gasto sua munição há muito tempo. Nas ruínas, encontraram uma parede de pedra e posições defensivas. Era elevado, dando-lhes vantagem de terreno alto. Harper ordenou que seus homens se posicionassem e ficassem firmes. Os SEALs estabeleceram um perímetro defensivo de 360 graus. Smith assumiu uma posição em uma torre desmoronando com seu M82 Barrett procurando por alvos de alto valor. A legião parou. Uma pausa calculada enquanto avaliavam o campo de batalha. Então a artilharia chegou. Smith não acreditava no que via. Através de sua mira, ele viu uma fileira de balistas, enormes e mortais máquinas de cerco de madeira.
O mesmo tipo que ele usava para devastar em jogos de estratégia no seu antigo PC, mas agora não era um jogo. As equipes da balista se moviam com precisão prática, seus movimentos aperfeiçoados após inúmeros cercos. Harper e seus homens observavam das ruínas desmoronando do forte, suor escorrendo por suas testas. As enormes máquinas de guerra movidas à torção foram posicionadas além do alcance das armas pequenas. As balistas não eram meras catapultas lançando pedras ao acaso, eram os predadores supremos da artilharia antiga. Cada uma podia lançar um parafuso de ferro de 6 pés, a cerca de 115 milhas por hora, facilmente empalando um homem de cabeça a pé ou dividindo um escudo de madeira como papel. Um acerto direto poderia pulverizar ossos, explodir órgãos ou prender um soldado gritando na parede como um troféu de caça. Os romanos agiam com total conhecimento. Eles haviam sitiado cidades com essas máquinas, despedaçando a moral do inimigo ao transformar o ar em uma tempestade de lanças e ferro. Agora, essas máquinas mortais estavam sendo apontadas para os Seals e seu forte arruinado. Harper cerrou os dentes. O tempo era curto. A legião avançava. Smith estava com pouca munição. As balistas miravam e logo o céu estaria cheio de morte, mas os Seals tinham outro truque. A carga C4 de Boomer, um enorme bloco de explosivo plástico cuidadosamente escondido sob uma mochila descartada em sua posição de tiro. Estava pronto e à espreita. Boomer se escondeu com o detonador em mãos. Seus olhos fixavam-se nos oficiais romanos reunidos perto do cume abandonado. Eles testemunharam a destruição, as armas estranhas, o fogo e a fumaça. A curiosidade venceu. Um legado se ajoelhou para inspecionar a bolsa, sinalizando para que seus tribunos examinassem de perto. Foi quando Boomer sorriu. Ele apertou o gatilho. Uma explosão ofuscante irrompeu no campo de batalha como uma onda de choque vulcânica. A linha do cume desintegrou-se num flash de fogo e rocha, lançando membros romanos ao céu. Destroços em chamas choveram, gritos cortando a poeira enquanto oficiais de alta patente e ordenanças eram dilacerados no comando. A legião vacilou pela primeira vez e os Seals sorriram. Mas ainda eram muitos. A realidade era inegável. Isso nunca seria uma luta justa a longo prazo. Um único esquadrão Sea, Air and Land, por mais letal que seja, só poderia resistir por tanto tempo contra milhares. A legião foi construída para resistir, uma máquina de guerra incansável projetada para desgastar os inimigos pelo puro atrito. Sustentada por forrageamento, linhas de suprimento e organização robusta. Os Seals foram treinados para ataques cirúrgicos, assaltos e exfiltração rápida, não uma guerra prolongada. Com munição limitada, sem cadeia de suprimentos e sem lugar para recuar, o tempo deles estava se esgotando. Harper sabia disso, seus homens sabiam disso. Cada rajada de tiros, granada lançada e manobra do esquadrão era um tique no relógio, contando regressivamente para o momento de agir. Uma retirada estratégica não significava derrota, mas sim sobrevivência, e os Seals eram excelentes em sobreviver. Eles se infiltrariam no campo, sumiriam nas colinas e vilas e se reagrupariam. Não seria fácil, eles eram homens estranhos em uma terra estranha. Uma vez que os romanos espalhassem a palavra sobre guerreiros vestidos de preto, empunhando bastões de trovão, seria apenas uma questão de tempo até que cada soldado, cada patrulha, cada cidadão estivesse à procura deles. Mas Harper não estava preocupado. Eles já haviam sido fantasmas antes e poderiam ser novamente. Harper estava prestes a dar a ordem para recuar quando notou um movimento no horizonte distante, um brilho de poeira e aço avançando pela planície como uma tempestade mortal. Ele prendeu a respiração. Em segundos, reconheceu a forma da maré que se aproximava, o brilho da armadura lamelar e as bandeiras estalando ao vento. Os partos haviam chegado. A formação romana se recuperava da explosão que eviscerou seus oficiais centrais com confusão nas fileiras. Quando a primeira onda de choque atingiu, uma parede de cascos trovejantes, catafractes totalmente armados, colidiram com o flanco exposto dos romanos como uma maré de bronze. Lanças estalaram através da cota de malha, perfurando homens de um lado ao outro. Cavalos pisotearam soldados gritando sob seus cascos ferrados. Então veio a segunda onda. Arqueiros a cavalo partos avançaram, seus arcos compostos estalando com precisão mortal ao desencadear nuvens de flechas no caos. Os projéteis perfuraram a carne exposta nas brechas da armadura romana,
Os SEALs ficaram boquiabertos. Eles mal podiam acreditar na sua sorte. Harper assistiu enquanto a batalha mudava em tempo real. A legião foi atraída, distraída e derrotada pelo ataque inicial dos SEALs. Ironicamente, sua própria equipe, sem saber, os havia enfraquecido para os partos. Isso não importava. O que importava era a oportunidade. Harper gritou para seus homens montarem e saírem dali imediatamente, sem necessidade de convencê-los. Os DPVs rugiram, levantando poeira enquanto os selos deixavam sua posição fortificada. Em meio ao caos, Harper olhou uma última vez por cima do ombro enquanto se retirava. A legião desmoronava com corpos pelo campo. Os romanos lutavam desesperadamente para se reagrupar, enquanto os partos pressionavam sua vantagem. E então os selos desapareceram. Desaparecendo no deserto, suas silhuetas de preto consumidas pelas dunas, deixando apenas estojos de balas e destroços fumegantes para trás. Você já imaginou a reação dos historiadores ao descobrirem corpos romanos contendo 556? Harper riu enquanto o deserto chicoteava seu rosto. Boomer e Smith também sorriram. Parece que arruinamos o dia de alguns arqueólogos. Os selos não poderiam ter vencido definitivamente. Um esquadrão contra milhares é insustentável. A legião foi feita para resistir. Os selos foram feitos para missões rápidas e precisas. Sobreviver a longo prazo seria improvável. Sua presença viraria um mito. Seus rostos eternizados em boatos, a ampla rede de espiões e informantes de Roma os perseguiria. Diferentemente dos partos, os SEALs americanos não podiam se misturar na multidão. Eles venceram a batalha, mas não a guerra. Mesmo as equipes modernas de operações especiais mais letais dependem da logística. A história pertencia aos exércitos que podiam resistir, reabastecer e superar. E Roma? Roma tinha muito tempo. O poder de fogo moderno esmagaria a estratégia da legião, ou ela se adaptaria e dominaria? Conte-nos sua opinião nos comentários. Agora confira. E se um esquadrão de Navy SEALs viajasse no tempo para a Guerra Revolucionária? Ou clique neste vídeo em vez disso.